Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. E hoje eu vou ensinar para vocês como é que se joga Shoten Totem, jogo lançamento da linha Pocket da Paper Games. Um jogo de 1999 que está voltando para o Brasil, um jogo já aclamado, agora nessa versão Pocket aqui, ó, menorzinha, tá? Lançamento que você já encontra na nossa loja parceira, a Taverna Real. Então já clica aí no link da descrição e fala com o taverneiro. Antes, um adendo importante, eu já gravei esse vídeo de regras fazem 2 dias. Eu tive um problema com a introdução, então eu tô regravando aqui. Eu tava um pouco diferente, então vocês não estranhem aí, tá bom? Sem enrolação, vamos ver como é que se joga Shoten Totem, então, começando com a sua preparação. Muito bem, para a preparação do Shoten Totem, você vai pegar todas essas cartinhas de pedra e alinhar elas da forma que eu fiz aqui, ó. Colocando as 9 uma do lado da outra, não importa a ordem, tá? Isso aqui vai delimitar um campo de batalha, então o seu oponente vai jogar as cartas de um lado e você do outro lado. Depois nós vamos pegar todas as cartas e vamos dar uma ajuda do jogador, né? Uma para cada jogador. Depois nós vamos separar as cartas de clã e as cartas táticas, que são essas cartas aqui, ó, vermelhinhas. Nós vamos separar elas e vamos devolver para a caixa do jogo, porque isso aqui é uma variante que eu vou explicar mais para frente, tá? Para o jogo base nós vamos usar somente as cartas de fundo verde, que são as cartas de clã. Essas cartas elas são cartas de números de 1 a 9 em 6 cores diferentes, tá? Então nós vamos embaralhar, distribuir 6 para cada jogador e então nós podemos começar a jogar Shoten Totem. E as regras do jogo elas são bem fáceis, tá? Na sua vez você vai simplesmente pegar uma carta e baixar na frente de uma das pedras e depois você pode reivindicar uma pedra se você cumprir com alguns requisitos, mas nós vamos chegar lá já, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é baixar uma carta na frente de uma das pedras aqui e depois comprar uma nova carta. E um detalhe importante é que cada pedra só pode ter no máximo 3 cartas, tá? Então vamos supor aqui que o oponente ele baixou uma carta aqui, comprou uma carta, voltou para minha vez, eu posso baixar uma segunda carta aqui se eu quiser. Por exemplo, eu posso baixar aqui, eu posso baixar dessa forma, mostrando, né, a carta que estava antes também, com um máximo de até 3 cartas. Lembrando sempre de comprar uma carta depois que você jogar uma carta. E assim nós vamos jogando, e quando eu baixar a terceira carta numa pedra, né, quando ela já tiver 3 cartas, uma de cada lado, eu posso então reivindicar aquela pedra, né, se eu estiver ganhando. E como é que funciona essa parte? Vamos ver aqui então como é que funciona. Aqui eu tenho número 3 e meu oponente tem um 5, 4 e um 9, né? Todos de cores diferentes, tá? E aí nós vamos ver quem venceu. E não é simplesmente a soma, quem colocou a maior soma vence e ganha aquela pedra. Nós temos aqui na ajuda do jogador, né, a tabelinha do que é mais forte nesse jogo, tá? Então a coisa que é mais forte nesse jogo é uma sequência da mesma cor. Então se eu tivesse baixado aqui 3, 4 e 5 da mesma cor, seria a sequência mais forte do jogo. Então a sequência da mesma cor é a combinação mais forte do jogo. Depois vem a trinca, depois cartas da mesma cor, depois uma sequência e por fim a soma, né? Então se você não fizer nenhum desses jogos, aí sim você vai somar, né, e esse vai ser o seu jogo. Vamos ver então aqui nesse caso, né, esse jogador ele não fez nenhuma dessas sequências aqui, ó, nenhuma dessas combinações, né? Então ele fez a soma, que aí a soma dele daria aqui 18, tá? Mas eu fiz uma trinca, por mais que a minha soma dê 9, que é menor, a trinca ela é bem mais forte que a soma aqui, né? Então eu venci essa pedra, reivindicando então eu pego a pedra e coloco aqui embaixo, né, pra mim. Lembrando também que as cartas de clã quando você baixa você não pode mover depois, elas vão ficar lá até o final do jogo, tá? Então eu baixei aqui, peguei a pedra pra mim, né, e eu passo a minha vez. Vou dar aqui um outro exemplo, vamos supor que eu tivesse feito uma sequência. Vamos supor que eu tivesse baixado um 7, depois eu baixei um 9 e por fim eu baixei um 8. Por mais que eu não baixei as cartas em sequência, elas contam como uma sequência, tá? Eu tenho 3 cartas que formam uma sequência, então eu fiz aqui a sequência, que é maior do que a soma, então eu poderia, né, depois de ter jogado a carta, reivindicar então a pedra para mim, né, compro uma nova carta e passo a minha vez. E no caso de empate? E no caso de eu tivesse baixado aqui uma sequência e meu oponente também tivesse baixado uma sequência? Vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que meu oponente baixou aqui, ó. Ele fez um 3, 4 e 5. Não é tudo da mesma cor, né? Por quase ele conseguiu aqui da mesma cor. Por não ser da mesma cor, nós dois fizemos aqui a sequência, tá? Nesse caso, vence então o jogador que tiver a maior soma, tá? No caso de empate. Então aqui eu tenho 7, 8 e 9. E a soma é muito maior do que 3, 4 e 5, por exemplo. Então nesse caso eu teria vencido. Na minha vez, depois de ter jogado uma carta, eu posso então reivindicar essa pedra
Lembrando que você só pode reivindicar pedras no final do seu turno, né? Depois de você jogar uma carta. E no caso de ainda continuar empatado, né? Vamos supor que ele fez uma sequência de 7, 8 e 9 também, né? Que é possível, já que nós temos várias cartas no jogo. Nesse caso, vence o primeiro jogador a colocar a terceira carta. Então se eu tivesse aqui colocado 3 cartas, e o jogador que tivesse um 8 e um 9, depois colocado um 7, eu teria vencido porque eu coloquei a terceira carta primeiro. Beleza? Então não tem como dar empate nesse jogo, você sempre vai... a pedra sempre vai para um dos dois jogadores. Uma outra coisa que você pode fazer também, você pode reivindicar uma pedra antes do seu oponente ter colocado 3 cartas, tá? Mas, para isso, você tem que provar que ele não vai conseguir superar a sua jogada, né? A sua combinação ali. E você só pode provar com cartas que estão na mesa, você não pode mostrar as cartas que tem na mão. Vamos supor que só uma carta do jogo é possível ele bater a combinação e ela está na sua mão. Você não pode mostrar e provar e reivindicar a pedra para você. Você vai ter que eventualmente jogar essa carta para depois então conseguir provar. Vou dar um exemplo aqui, vamos supor que nós estamos aqui nessa situação, né? O oponente ele tem um 4 e um 5 de cores diferentes, e eu tenho um 7 e um 9 de cores diferentes. Então na minha vez eu vou baixar um 8, e aí eu falo que eu vou reivindicar essa pedra, porque ele não tem como me superar, né? Vamos ver por quê. O que é mais forte do que eu joguei, né? Do que a sequência que eu joguei? Cartas da mesma cor, tá? O jogador já tem 2 cartas diferentes, não tem como ele fazer essa combinação. Depois uma trinca, ele já tem 2 números diferentes, também não é possível fazer essa combinação. E por fim, uma sequência da mesma cor. A sequência ele tem, mas não é da mesma cor, então ele também não consegue superar. O que ele consegue é empatar fazendo uma outra sequência, mas no máximo que ele conseguiria era um 4, 5 e 6, que é menor do que o meu 7, 8 e 9. Então, dessa forma, não tem como ele me superar. Eu posso então reivindicar essa pedra, tá? E aí ninguém mais pode jogar cartas nessa linha, né? Então, no caso, o jogador não poderia jogar uma terceira carta aqui, porque aqui já foi reivindicado a pedra. E nós vamos jogando o jogo dessa forma até que um dos jogadores cumpra um dos 2 requisitos para se vencer. A primeira coisa é, se um jogador conseguir 3 pedras em sequência, ou seja, adjacentes uma da outra, o jogador vence imediatamente. Ou, se isso não acontecer, o primeiro jogador a reivindicar 5 pedras quaisquer vence a partida. E como o jogo ele é bem rapidinho, você pode jogar várias partidas e contabilizar pontos, tá? Então antes de começar, você pode definir quantas partidas vocês vão jogar. Vamos supor, vamos jogar 3 partidas aqui. E quem for o melhor das 3 partidas ganha. Aí como é que funciona? Quando você vencer uma partida, o vencedor ganha 5 pontos, independente se venceu com 3 pedras ou 5 pedras, e o oponente ganha pontos igual à quantidade de pedras que ele tinha reivindicado, que sempre vai ser menor que 5, né? Já que quando alguém faz 5, acaba a partida. Então você vai contar os pontos, né? Anotar, jogar uma nova partida, anotar, né? Até ter jogado a quantidade de partidas que você definiu. E aí você vai somar e quem tiver a maior quantidade de pontos é o grande vencedor, né? Como nós mostramos aqui, não tem como dar empate esse jogo. Bem simples, né? Vamos então agora conhecer a sua variante, né? Que são as cartas táticas, e ver o que isso vai mudar aqui na partida no que nós já aprendemos. Muito bem, então vamos ver o que muda aqui na preparação, adicionando as cartas de variante, né? Da variante tática, no caso. Vamos ver, aqui a gente vai colocar as pedras do mesmo jeito, tá? As 9 pedras, nós vamos embaralhar as cartas de clã, que são as cartas verdes, e colocar aqui do lado igual a preparação normal. E como diferença, nós vamos embaralhar as cartas táticas e colocar num segundo monte de compra aqui do lado das cartas de clã. Depois, ao invés de distribuir 6 cartas para cada jogador, você vai distribuir 7 cartas, todos do baralho de clã, tá? Então, cada jogador então vai receber, ao invés de 6 cartas, 7 cartas. E agora vamos ver então a diferença na gameplay, né, com as cartas táticas aqui. Primeiro, quando você baixar uma carta, o manual recomenda que você deixe um espaço, tá, entre as pedras. Então, quando o oponente baixar aqui, ó, entre a pedra e as cartas que você jogar, porque eventualmente tem cartas táticas que podem vir aqui em cima, beleza? Então, essa é a primeira diferença. Depois, ao baixar uma carta, você vai poder comprar uma nova carta, como no jogo normal, mas você pode escolher comprar no baralho tático, tá? Não há limite para quantas cartas de clã você pode ter na mão. Também não há limite para quantas cartas táticas você pode ter na mão. Pode acontecer de você jogar todas as suas de clã e só comprar tática e só ter tática na mão. Então vamos supor aqui que eu joguei, né, e eu resolvi comprar uma carta tática, e ela vem aqui para minha mão, tá? Meu oponente jogou uma carta, ele também escolheu uma carta tática, por exemplo, tá? Qual que é as regras da carta tática? Tem um detalhe bem importante, você só
pode jogar cartas táticas na mesa igual à quantidade que seu oponente já jogou, mais um. Tá? Parece confuso, mas eu vou explicar. Se seu oponente ainda não jogou nenhuma carta tática, você pode jogar uma carta. Então, se eu joguei uma carta tática, eu vou dar um exemplo que eu joguei, meu oponente, então, ele vai ter o direito de baixar até 2 cartas táticas. Tá? E eu não posso baixar uma segunda carta tática enquanto meu oponente não baixar pelo menos uma. Né? Porque eu só posso baixar a mesma quantidade dele mais um. Então nunca você vai poder ficar baixando muitas cartas táticas, por isso que às vezes não é muito bom você ficar comprando cartas táticas, né, o tempo todo. Até porque, se acontecer de você ter 7 cartas táticas na mão e você não poder baixar cartas táticas, o que você faz na sua vez? Você vai passar a sua vez. Você pode reivindicar uma pedra se você tiver, né, um ganho alguma pedra, como eu já expliquei no começo, né, do vídeo, mas você não vai poder jogar cartas, então você tem que passar a sua vez. Então, tomar cuidado ali para quantas cartas táticas você vai comprar, tem que dar uma boa equilibrada ali. Vamos ver então como é que funcionam as cartas táticas? Nós temos alguns tipos diferentes de cartas táticas, tá? Primeiro nós temos as cartas são tropas de elite, que elas são cartas que funcionam como cartas de clã, que você vai baixar efetivamente aqui na frente das pedras, tá? Primeiro nós temos essa carta, que ela é 1, 2 e 3 de qualquer cor, que você não precisa definir no momento que você joga, tá? Você pode definir depois que eu baixar aqui uma outra carta. Eu posso escolher, vamos supor que eu baixei um azul, eu posso dizer que ela é um 2 azul e eu fiz uma sequência da mesma cor, por exemplo. Nós temos também a carta de número 7, que ela é qualquer cor, tá? Então ela é um número 7, mas qualquer cor. E nós temos também a carta de Coringa, tá? A carta que é um Coringa que vale como qualquer número e qualquer cor, que é uma carta bem forte. Só que essa carta de Coringa ela tem um porém. Eu só posso ter uma dela do meu lado, então vamos supor, porque existem 2 delas no jogo. Se efetivamente eu baixei uma carta de Coringa aqui, e eu comprei uma segunda carta de Coringa, ela vai ficar na minha mão até o final da partida, porque eu não vou poder baixar ela. Eu não posso ter 2 Coringas do meu lado, tá? Então, se você comprar uma segunda Coringa, você não pode jogar. Lembrando que a cor, né, e o número dessas cartas você pode definir somente depois que você tiver 3 cartas, né, para ver se você vai ganhar aquela pedra ou não. Nós temos também as cartas de artimanha, que são cartas que você vai descartar, né, depois de você usar. Então você vai fazer o seu efeito e descartar elas. E aí você deixa um descarte do seu lado, tá? Para contabilizar quantas cartas de tática você já utilizou no jogo. Lembrando do limite, né? Que eu não posso jogar mais cartas do que meu oponente, acima de 1 ali. Vamos ver as cartas de artimanha, então. Nós temos o recrutador. O recrutador você vai comprar 3 cartas de qualquer um dos baralhos, tá? Devolver aqui o baralho de tática. Eu posso comprar 2 daqui, 1 daqui, 3 daqui ou 3 daqui, enfim. Você vai comprar 3 cartas de qualquer um dos 2 baralhos. Você vai juntar com toda a sua mão e depois você vai devolver 2 cartas, né, da sua mão para os respectivos baralhos no fundo, tá? Então se eu devolver cartas táticas, vem aqui no fundo, ou cartas de clã aqui no fundo do baralho de clã. Então essa é a função do recrutador. Nós temos também o estrategista, que é esse carinha aqui. E ele é o seguinte, depois, quando eu jogar ele, eu posso pegar uma carta de clã minha, do meu lado, e uma pedra que não está reivindicada ainda, e eu posso mover ela, tá? Então lembra que eu falei que não poderia mover? Com essa carta você pode. Então eu posso mover ou descartar, simplesmente, pô, essa carta não está me ajudando, não quero usar, tirá-la do jogo. Tá? Então o estrategista ele tem esse efeito. Agora nós temos a Banshee. A Banshee é o seguinte, eu vou pegar e escolher uma carta tática ou de clã do meu oponente em uma pedra ainda não reivindicada e descartar ela, tá? Jogar ela fora. Eu poderia jogar essa carta fora, por exemplo, ou uma carta tática que ele já tenha jogado, e aí vai pro descarte dele, tá? Ainda conta como ele ter jogado ali uma carta tática. Então essa é a função do Banshee. E a última carta de artimanha nós temos o Traidor. O Traidor você vai escolher uma pedra não reivindicada, pegar uma carta de clã do seu oponente e colocar em qualquer pedra do seu lado. Ele vai trair ali o seu oponente, vai vir para você e você vai escolher em qualquer lugar para colocar aquela carta, né, de clã e descartar então a carta de tática que você já jogou. Lembrando de deixar aqui, né, visível o descarte para saber quantas cartas você já jogou. E por fim nós temos as cartas de modo de combate, que são essas duas aqui, que você vai colocar elas em cima das pedras, tá? Lembra que eu falei para deixar um espacinho entre elas? É por causa disso, beleza? Primeiro nós temos aqui o combate às cegas, que é esse carinha grandão aqui, ó. Quando eu baixar essa carta em cima de uma pedra, a partir de então, para um jogador reivindicar essa pedra,
não importa mais as sequências, tá? A única coisa que vai importar é a soma. Então se um jogador fizer uma sequência da mesma cor, que é a combinação mais forte do jogo, se eu jogar uma carta dessa, nada importa. O que importa é somente a soma das cartas. Quem tiver a maior soma, vence e vai reivindicar então a pedra para você, né? E aí pode tirar, descartar a carta aqui também. E por fim nós temos a luta na lama, tá? A luta na lama é a mesma coisa, eu vou baixar em cima de uma pedra. E aí então, para você reivindicar essa pedra, os jogadores vão ter que ter 4 cartas ao invés de 3. Então aumenta ali o limite que eu falei, né? Que só poderia ter 3 cartas em cada pedra. A pedra que tiver aqui a luta na lama tem que ter 4 cartas para poder ser reivindicada. Uma coisa importante da variante de tática, né, é o seguinte: quando eu tiver que provar, né, quando eu quiser provar para reivindicar uma pedra que meu oponente não consegue superar a minha combinação, eu não levo em conta as cartas a tática, tá? Então vamos supor aqui que eu vi ali, não tem como ele superar no jogo normal, mas tem uma carta tática, né, que ele pode colocar como a luta na lama, por exemplo, que poderia ter chance dele vencer. Eu não levo isso em consideração, então se eu conseguir provar, eu posso pegar a carta, mesmo que a carta tática não tenha saído, tá? Então para você provar, provar que você pode reivindicar uma pedra, né, antes do jogador ter colocado 3 cartas do lado dele, você não leva em conta as cartas táticas, beleza? Então essa é um detalhe bem importante. E é assim que se joga com a variante tática, né, e as suas cartas então. Por fim, nós temos uma variante avançada, que é recomendada para jogadores mais experientes aí para colocar em jogo, que a única coisa que muda é que você só pode reivindicar pedras no começo do seu turno e não no fim do seu turno. E isso muda bastante o jogo, tá? Pode parecer que não, mas vamos supor que eu baixei aqui, ó, uma carta nessa pedra e eu tenho como provar que o jogador não tem como superar, mas eu não posso reivindicar depois que eu jogar a carta, só antes de eu jogar a carta. Então, ao jogar a carta, o jogador vai jogar, eu vou dar a chance dele de recuperar de alguma forma, seja usando uma carta tática, por exemplo. Eu vou dar a chance dele se recuperar para tentar pegar aquela pedra. Se ele não conseguir, aí voltar para minha vez, aí no começo do meu turno, então eu reivindico aquela pedra e jogo uma carta normalmente, tá? Então essa é a diferença com a variante avançada. Que pode parecer que não muda nada, mas muda bastante ali estrategicamente o jogo. E é assim que se joga Shoten Totem, né? A versão Pocket aí da Paper Games, né? A versão antiga que tinha aqui no Brasil, ela era uma caixinha um pouco maior. Ficou muito bem adaptado, né, na caixinha da Pocket aqui. Muito bom, fácil para levar para os lugares para você jogar com seu parceiro. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente tenham entendido como é que se joga, né? Se gostaram ou se eu te ajudei de alguma forma, deixa aquele like, considere se inscrever no canal se ainda não for inscrito, né? E clica no sininho para não perder as notificações. Inclusive, vamos assistir aqui um duelo do casal do Shoten Totem. Jogos para 2, com certeza vai ter gameplay aqui. Ficou alguma dúvida? Não expliquei alguma coisa direito? Coloca aí nos comentários, né? Ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos, que vai ser um prazer tirar dúvida para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! É um número 7, mas qualquer cor. E nós temos também a carta...